capítulo 4, a partir do versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui tá bom. Então, nós conhecemos esse contexto de João, né, a conversa com a mulher samaritana, buscando água no poço. E vai ter esse contexto aqui de quando o Senhor pergunta sobre os maridos dela, ela é exercitada sobre o pecado, ela muda o assunto, né? Veja que és profeta, e entra no assunto de adoração aqui. É muito interessante porque no capítulo 3, o Senhor conversa com Nicodemos, que era mestre em Israel. Ele tinha uma posição lá no Sinédrio, e Nicodemos tem que falar do novo nascimento com ele, né? Não pôde falar de adoração com ele. Então a religião com certeza atrapalhou ele lá. Ele teve que aprender coisas mais iniciais, né? Como o novo nascimento. E essa mulher samaritana, ela teve o privilégio de ouvir do Senhor, né? Sobre adoração, a forma de adoração, o lugar onde adorar, né? Ela tinha dúvidas sobre o lugar de adoração, porque os samaritanos eles imitavam o judaísmo, eles tinham uma imitação do judaísmo, e ela aproveita ali que ela identificou ele como um profeta, como alguém que falava da parte de Deus, e vai tirar essa dúvida dela. Sobre onde adorar, ela pergunta. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Havia uma disputa entre os judeus e samaritanos. É aqui, é lá, é aqui ou lá. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, porque as escrituras, elas se aplicam, né? A escritura é viva e atual. Né? O irmão o Billy Graham dizia que ela é mais atual que o jornal que vai ser amanhã, as escrituras. E nós podemos aplicar os princípios, né, para todas as épocas. Então, no sistema criado pelos homens existe uma briga de é aqui, é lá, é uma briga por pessoas, números, para atrair pessoas, né, para o lugar de adoração que os homens acham que é. E é o que acontecia aqui. Os samaritanos e os judeus era uma guerra entre eles. Porque eles faziam uma imitação igualzinha ao judaísmo. E as escrituras falam que eles nem conversavam com os samaritanos. Tanto que quando os discípulos chegam, eles ficaram surpresos com o Senhor. Ele está falando com uma samaritana. Mas a resposta do Senhor é bem interessante, né? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então eles tinham uma forma de adoração em Samaria. Mesmo não sendo o lugar correto, eles buscavam a adoração. O Senhor fala: nem neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aqui já tem outra revelação, né? O judaísmo, eles não adoravam o Pai, eles adoravam Deus. Adorar o Pai é uma revelação para a igreja. Né? Hoje nós adoramos e podemos chegar a Deus como Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então os samaritanos adoravam de uma certa maneira,
mas sem saber o que eles estavam adorando. Voltando para os nossos dias hoje. Existe uma adoração no sistema criado por homens. Existe um movimento, né, de adorar alguma coisa. Mas a gente tem certeza que também, né, é adorar o que não saber. Adoração sem entendimento, sem a verdade, os motivos errados, as coisas erradas. 22 ainda. Vós adorais o que não sabeis. Então, uma adoração sem entendimento. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eles tinham a verdade, mas o coração deles estava longe de Deus, porque estavam prestes os judeus, né, a rejeitar o seu Messias. Então, eles tinham a verdade, talvez não tivesse a disposição dos samaritanos de tentar buscar, né, mesmo sem a verdade. E 23. Então isso ia mudar. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores. Então o Senhor aqui faz uma distinção. Adoradores e adoradores verdadeiros. Deus sabe distinguir os corações, né? Nós não temos essa capacidade de distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. Para a salvação também nós não temos essa capacidade, o homem não tem. Mas Deus tem. Deus conhece os corações. O Senhor Jesus sabia, conhecia os corações dos discípulos, de quem se aproximava dele. Então fala no 23 de verdadeiros adoradores. Adorarão o Pai, a pessoa certa, né? Deus é Criador, sim. Deus é nosso Salvador, sim. Mas Pai é uma revelação para a igreja. Né? Nós temos uma intimidade como filhos, né? Nascidos de novo, gerados de novo. Nós chegar a Deus por Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos. Então, nós temos isso. É nosso. Todo mundo, todo aquele que crê, já tem isso. Esse privilégio, né, de chegar a Deus. A Escritura fala de Abba, Pai, Papai. Temos esse privilégio. Em espírito e em verdade. Em espírito, é porque o Espírito Santo desceu em Atos 2, está aqui na terra e habita em cada um daqueles que creem no Senhor Jesus. Efésios 1 fala que fomos selados pelo Espírito Santo. Então, isso que é adoração ao Espírito. E o espiritual, né, nós temos aprendido isso, não é o sobrenatural. Espiritual, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é sobrenatural. Existe o sobrenatural? Manifestações sobrenaturais? Existem. Mas isso não quer dizer que é Espírito Santo. Tanto que somos exortados a examinar os espíritos. Então, em espírito, primeira coisa. Só um verdadeiro adorador, escrituralmente falando, é aquele que creu na sua salvação, creu na obra executada pelo Senhor Jesus, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, teve seus pecados remidos e recebeu o Espírito Santo. Essa é a primeira questão de um verdadeiro adorador. Ter o Espírito Santo. Então, o primeiro quesito por um adorador, se chegar a Deus, é crer na obra do Senhor Jesus, descansar nessa obra, ter paz, certeza da sua salvação, até mesmo a assembleia local, um dos quesitos para a recepção é ter certeza da salvação. Exatamente por isso, porque um adorador verdadeiro, um irmão que não descansa na graça sublime, cantamos o hino, né? Que não consegue descansar nisso, ele não está apto a ser um verdadeiro adorador. Ele vai estar adorando por outros motivos. Não por o motivo correto. Verdadeiros adoradores. Adorar a pessoa certa, a pessoa correta. Adorar Deus de uma forma com entendimento de quem Ele é, do que Ele fez,
até os irmãos falam, né? Adoração e louvor são coisas diferentes. Quem ele é e as coisas que ele fez, que fala mais de louvor. Mas o primeiro requisito é esse: ter o Espírito Santo. A verdade já foi introduzida no capítulo 3 para Nicodemos sobre o novo nascimento. Então, sabemos que quando Deus chamou cada um de nós, primeiramente Ele nos deu vida. A capacidade de ouvir as Escrituras, crer no Evangelho e receber o Espírito Santo. Então, o Senhor tratou isso com Nicodemos lá, essa verdade. E por misericórdia, né, nós já conhecemos o capítulo 3, é necessário nascer de novo. Requisito básico. Antes do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, né, Deus operou em cada um dos seus, pelas Escrituras, nova vida. É a capacidade de ouvir agora o Evangelho, crer e descansar na obra. Então, em espírito. Não existe adoração sem espírito. O incrédulo ele não pode ser um verdadeiro adorador. Ele pode imitar, como os samaritanos faziam. Como os judeus faziam também. Os judeus não tinham espírito, eles tinham a verdade. Essa verdade, revelação também para a igreja. O Senhor fala lá. Mas a hora vem e agora é. Uma revelação para a igreja. Adoração e espírito. O Espírito de Deus habitando no homem. Uma coisa inédita. Em todas as Escrituras. O Espírito estava sobre os homens. Usava quem ele queria e depois voltava para Deus. Mas agora habita em cada um que crê no Senhor Jesus. Imenso privilégio que temos tido de saber disso e entender isso, como é que funciona. Né? Entender como é que Deus opera a sua salvação e Deus vai nos levar a adorar. Então Deus executou a salvação e Deus agora, através do Espírito, naqueles que creem, esse Espírito, como o Senhor vai falar em João mais adiante, eu acho que é 16, ele vos ensinará toda a verdade. Quando o Senhor refere-se ao Espírito que iria vir em Pentecostes. Esse Espírito agora, que habita em nós, ele vai nos conduzir na verdade. A forma correta, a forma que agrada a Deus de nos achegarmos a Ele, de fazermos as coisas para Ele. Duas coisas. Adorarão o Pai. Não, então três coisas, né? Entender o parentesco agora da família de Deus, porque ele menciona adorarão o Pai. Nós não vamos adorar um Deus que castiga. Deus castiga, mas é outro aspecto de Deus. Um adorador ele se achega como pai. Como pai agora. Com aquele filho, o filho pródigo, ele longe do pai, perdeu os recursos dele, e ele lembrou do pai. Ele conhecia o pai. Ah, mas no meu pai, né, os trabalhadores lá estão melhor do que eu estou aqui. Ele volta. Como ele pensa, né? Vou me oferecer para trabalhar. Ele pensa isso antes de voltar. Mas quando ele chega, ele é recebido como filho. Então somos recebidos como filhos por Deus. Independente do nosso histórico, né, anterior, que não era para a glória de Deus, mas depois de crer, somos recebidos como filhos. Primeiro aspecto é entender isso, né? Um pai, um parentesco. Podemos chegar ao nosso pai agora, como filhos. Tanto para pedir ajuda, para conversar, pedir orientação, em oração, né? Falando assim, em oração. E o pai nos responde pelas Escrituras. Então, o pai, adorará o Pai em espírito e em verdade. Essa verdade, ela não vai... O novo convertido ele não recebe toda a verdade. Não é uma mágica. A pessoa se converteu, ela é um menino em Cristo, a Escritura fala. É um cordeiro. A pessoa nasceu de novo com 50 anos, vivia a vida dela. É um novo convertido, a palavra fala de neófito.
vai ter que ter um exercício das Escrituras, vai começar a ter comunhão com os irmãos e, devagarinho, o Espírito dentro dela vai ter um exercício de mostrar as verdades, mostrar o que está errado, o que está certo, e a pessoa no seu caminhar com o Senhor agora, né, caminhando em luz, vai começar a perceber e ter a capacidade também de julgar o que está errado, pedir orientação e crescer em verdade, e crescer nessa verdade, da forma correta de adoração. A forma correta de adoração. Então o Senhor dá preciosas indicações aqui. Não ia ser mais da forma que os judeus faziam, não vai ser mais lá, e nem no monte da forma que os samaritanos faziam. E nós sabemos hoje, né, que após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, no livro de Atos, que é um momento transitório, eles estavam saindo do judaísmo, né? Os primeiros convertidos foram os judeus. Depois foram acrescentados os gentios. Foi uma transição. Eles iam no templo, Paulo pregava nas sinagogas, teve todo um processo. Até um ponto de Atos que Paulo separa os discípulos. Eles foram à sinagoga, foram rejeitados e Paulo teve que fazer uma separação dos discípulos, porque eles iam nas sinagogas no início. Tanto que em Corinto houve uma divisão na sinagoga e eles começaram a reunir na casa do principal da sinagoga, que era do lado da sinagoga, mas na casa do irmão. Então, o buscar a verdade é um exercício que nós vamos ter que ter. O Espírito nós ganhamos pela fé, mas o buscar a verdade é um exercício que cada um de nós vai ter. E hoje estamos aqui reunidos ao nome do Senhor, exercitando durante as Escrituras, é uma das maneiras de buscar a verdade. É uma das maneiras que o Senhor, como cabeça da igreja, dando dons ao corpo, ele vai operar o crescimento do corpo, em conhecimento. Sempre pensando no conhecimento, não o crescimento numérico. O crescimento no Novo Testamento sempre é no sentido de aprender mais, ser exercitado em misericórdia, piedade, amor. Espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e verdade. Então, nós sabemos também para os Romanos que ninguém busca Deus. Não há quem busca Deus. Então, Deus teve que nos salvar, nos remir, nos lavar, e Deus teve que nos ensinar também sobre como adorar. Deus opera todas as coisas. Ele vai operar isso em nós. Porque Ele procura. Ele está procurando adoradores. Uma empresa, quando não acha funcionários capacitados para trabalhar, eles pegam as pessoas novas e treinam. Uma empresa, hoje as empresas fazem isso, dão treinamento para a pessoa. É muito fraco, né? Mas Deus vai nos exercitar cada vez mais para sermos adoradores. Nós pensamos muito no serviço, né? Trabalhar na obra, serviço. Mas Deus aqui não fala que Deus está procurando trabalhadores. É interessante isso. É muito interessante para nós mesmos. Né? Deus está procurando adoradores. Espírito e verdade. Então é um privilégio imenso nós entendermos, né, como é que funciona esse processo. Porque enquanto nós estivermos aqui, à espera do Senhor Jesus, é esse o nosso propósito. É esse o propósito de Deus para nós. O Senhor vai nos exercitar no meio que nós estamos, entre os nossos irmãos, aqueles que têm o privilégio de ter uma assembleia local, somos exercitados entre os irmãos, somos exercitados em casa com nossos familiares, esposa e filhos, e somos exercitados no nosso trabalho, nossos vizinhos. O Senhor vai usar o ambiente para nos exercitar. Se não temos assembleia onde nós moramos, o exercício vai ser mais forte nas outras áreas. Família, trabalho.
Se nós não temos filhos, por exemplo, os filhos é um grande exercício que nós temos. Se nós não temos filhos, nós vamos ser exercitados mais em outras áreas. Mais com nossos irmãos, mais com a nossa esposa. Então, eu tenho filhos já, então essa parte do filho eu posso dizer que é um grande exercício em paciência. Nós vamos sentir muita coisa que Deus sente, tratando conosco como filhos, com nossos próprios filhos. Alegrias, tristezas, mas é um exercício, né? Os filhos, os irmãos. Igual o casamento, o trabalho também, nós temos aprendido por Eclesiastes, né? O trabalho, Deus vai nos exercitar no ambiente que nós estamos. Problemas na Assembleia. Assembleia, né? Infelizmente, temos que confessar que existem problemas, vai acontecer problemas. Porque cada um de nós ainda tem carne em si. E essa carne está brigando com o Espírito que está em nós para se manifestar. Isso nós temos plena consciência. Para os Romanos, o apóstolo Paulo explica isso. O bem que eu quero, eu não faço. Né? E o mal que eu não quero, esse faço. É uma briga interna em cada um de nós. Então os problemas são inevitáveis. A Escritura fala que os escândalos, né, são inevitáveis. Mas ai daqueles por quem eles vêm. Então, a Assembleia seria o lugar correto para nós termos nossos exercícios. Mas, infelizmente, pela fraqueza, poucas assembleias, tempos de fraqueza, tempos de ruína. O Senhor Jesus, como cabeça da igreja, não vai poder usar os dons, né? Onde não tem assembleia, o Senhor vai usar outros meios para exercitar. O Senhor vai fazer essa obra, o Senhor está edificando a sua igreja. No sentido de cada salvo, pensando em cada salvo. Mas um privilégio, aqueles que têm assembleia local, as reuniões abertas, onde os dons vão ser exercitados, vai ser trazido a palavra de Deus, vai ser exercitado o julgamento do que está sendo falado. Um privilégio imenso que nós temos, esse recurso, né, hoje, para buscar, né, essa verdade. Porque já cremos na obra, já temos certeza da nossa salvação. Então agora, o exercício, estamos no próximo passo. Já conhecemos Deus como Pai. Já sabemos que somos da família de Deus. Gerados de novo. Co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que Cristo herdou, co-herdeiros com Cristo. Então, e a verdade, cada vez mais nós vamos aprender coisas que nós não sabíamos. Em Timóteo, o apóstolo Paulo descreve vários aspectos que um cristão ele tem. Então é filho, agricultor, atleta, obreiro, servo e vaso. Vai falar de vaso de honra e vaso para desonra. Um vaso nas mãos de Deus é usado para guardar alguma coisa. Né? E Deus está depositando verdade em nossas mãos. Né? As verdades que nos são reveladas, arrebatamento, certeza da salvação, falamos da volta do Senhor agora, essa esperança, ressurreição de mortos, são verdades elevadíssimas. A mesa do Senhor, um só corpo, todos os irmãos são um só corpo, a presença do Senhor em nosso meio. Então são verdades elevadíssimas que Deus vai guardar em cada um de nós, como vasos. Então, no aspecto de vaso, Deus está enchendo nossos vasos de verdade, né? Nos dando o entendimento das Escrituras, nos exercitando. O Espírito vai nos ajudar também a nós a buscar andar nessa verdade. Tiago exorta, né, na sua carta, não seja apenas conhecedores da verdade, andar na verdade. São exercícios diferentes também. Conhecer a verdade é um exercício, falar da verdade é outro exercício, e andar na verdade é outro exercício. Talvez é o mais difícil, né? É o andar na verdade, que aí vai depender de nós. Quando depende de Deus, as coisas nós estamos seguros.
né? Porque nós conhecemos Deus e Ele é fiel em si mesmo. Mas quando depende de nós, nós vamos necessitar de graça e misericórdia, oração, orar por socorro, porque essa verdade, a Escritura fala, né? Busca a verdade e não a vendas. Ela pode ser perdida. Tanto Deus se apraz em nos dar ela, mas nós podemos perdê-la também. Nós podemos perdê-la facilmente. O alemão fala em trocar, né? Troca o excelente pelo bom, né? E o contexto que nós vivemos hoje, o contexto do sistema do mundo, a tecnologia, a correria, nós somos bombardeados por muita informação. Muita informação. E no nosso projeto original, Deus não projetou assim o homem. A tecnologia explodiu agora. Internet. Quantos mil anos nós vivemos? Né? Carta, as notícias demoravam para chegar, tinha que vir de navio lá da Europa para cá. E nos últimos anos a coisa tem se muito rápido. Podemos usar de forma errada também a tecnologia, né? Como nós temos percebido hoje. Não conseguimos acompanhar as coisas. Nós oramos hoje agradecendo, né, por vivermos num país que está economicamente estabilizado, não temos perseguição religiosa, mas esses privilégios nos levam a outros problemas. Nos levam a outros problemas. Existia uma sociedade, na época dos apóstolos, Atos 17, que estava muito parecida como nós estamos hoje. Pensando, né, socialmente, tecnologicamente, não, mas socialmente sim. Atos 17, podemos ler a partir do versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer paroleiro, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Que coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vencer isso. 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, os atenienses, eles eram uma sociedade que estavam estabilizados. Na época, eles eram o topo político. Né? Fala de filosofia. Não tinham guerra, não estavam ocupados com guerra, estavam ocupados em 21. Todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então nós vivemos tempos parecidos com os atenienses. Muita notícia. A pessoa está no serviço e está recebendo notícia de casa, notícia dos filhos, notícias de tragédias, de coisas. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Aqui, eles ainda não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Mas mesmo assim, isso levou eles à idolatria. A falta de uma guerra, de fome, de catástrofe, a estabilidade dessa cidade aqui, ele levou eles à idolatria. Versículo 16. Vendo a cidade tão entregue à idolatria. E o coração do homem, agora pensando, voltando lá ao nosso contexto de João 4, ele é projetado para adorar alguma coisa. Por isso que Deus procura adoradores, porque Deus fez o homem com esse propósito, com essa finalidade, ser um adorador. E se nós não adorarmos Deus
verdadeiro, o Deus que se apresenta agora como um Pai, nós vamos buscar outras coisas para ocupar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele anseia por algo para adorar. Ele anseia por algo para adorar. Então, a idolatria, o Senhor ensina nos evangelhos que a idolatria não são só as imagens. Aqui no caso dos atenienses eram imagens. Mas podem ser coisas, podem ser outras. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração, que não é o Deus verdadeiro, é idolatria. Tudo que ocupa o nosso coração. E o Senhor Jesus, ele nos exorta, né, nos evangelhos. Enganoso é o coração. Enganoso é o nosso coração. Mas o contexto que nós vivemos, muita velocidade, muita informação. Podemos usar as ferramentas hoje para as coisas do Senhor? Sim, podemos, devemos. O apóstolo Paulo usou as estradas que os romanos fizeram para conquistar os outros países para levar o evangelho. Né? Pregou para os soldados que estavam envolvidos naquela guerra e eles também espalharam o evangelho, ajudaram a espalhar. Não, a gente não pode ser radical ao ponto de a internet é do maligno. Não. A gente pode pensar que é as estradas de Roma, na época. Coisa nova. Temos que usar com sabedoria os recursos que nós temos hoje. Mas que nós somos muito mais afetados pelas notícias e informações do que imaginamos. No mesmo dia a gente fica contente, fica triste, desanima e encorajado. Tudo no mesmo dia. A gente nota isso no domingo. Quando sentamos aqui, quão difícil é nós ficar quietos aos pés do Senhor. É muito difícil. Deus, né, através do seu Espírito, Ele quer nos ensinar adoração. Uma adoração digna ao nosso Senhor Jesus. Mas é difícil, cada um tem o seu exercício. O silêncio nos incomoda, né, muitas vezes. Mas não deveria. Porque Maria, quando estava aos pés do Senhor, ela estava quieta, aos pés do Senhor, escutando. Marta agitada. Agitada. E quando nós sentamos domingo aqui, para lembrar a morte do Senhor, nós percebemos quanto é difícil, nosso pensamento quer fugir de tanta informação que nós recebemos durante a semana. E todos nós passamos por isso. Todos nós estamos vivendo o mesmo contexto. Liberdade, né, de falar as coisas do Senhor, mas muita informação. Então, graças a Deus pela sua fidelidade, que Ele tem, através do seu Espírito, nos conduzido a estarmos aqui. A gente tem certeza cada vez mais, né, que é graça e misericórdia. Tantos irmãos que não entendem. Oramos isso hoje. Enganados, é muito triste a gente saber, né? Estamos sendo enganados pelos homens, buscando coisas que vão, né, que não são para a glória do nosso Senhor Jesus, reunindo de uma maneira que não é para a glória do nosso Senhor Jesus também. Então, sabermos que temos esse Pai, um Deus de amor, para pedirmos socorro, porque nós temos que pedir socorro todos os dias. Quando Paulo fala que chegariam tempos difíceis, nós estamos vivendo os tempos difíceis que Paulo menciona. Temos as verdades, somos ricos, como o Senhor fala em Apocalipse, na Odisseia. Temos as verdades, o Senhor tem enchido nossos vasos, mas somos afetados pelo sistema desse mundo, que é um dos nossos inimigos. Não ameis o mundo e o que nele há, o Senhor nos exorta. Os 3 inimigos que nós temos: o mundo, a carne e Satanás. 3 inimigos. E por nós ter nascido já nesse ambiente do mundo, nascemos já direto para o mundo. Muitas vezes nós não percebemos quanto somos afetados por esse mundo. Moisés viveu 40 anos na cultura egípcia.
E demorou mais 40 lá no deserto para Deus limpar o coração dele e tratar as coisas que tinham que ser tratadas. Então demorou muito tempo. Todos nós, né, novos convertidos, nós vamos falar em anos, pensando em Moisés, 40 anos. Então necessitamos cada vez, sempre fomos necessitados, e quanto mais andamos na luz, mais descobrimos quão é necessário termos dependência, julgar as coisas pelas Escrituras, porque o sistema do mundo ele está para nos enganar, roubar o nosso tempo, tirar o nosso foco, e consegue. A tecnologia, a enxurrada de informações sobre nós é uma das maneiras que o sistema que rege esse mundo hoje, nos nossos tempos, usa. A carne já mencionamos, ainda temos Satanás com seus dados. Os seus dados para tentar nos atingir também. Então, temos o nosso Senhor Jesus como cabeça da igreja para nos conduzir, nos guardar, né, até que Ele venha, ainda bem que podemos descansar, né, nele, conhecer os seus pensamentos em relação a nós. O Senhor quer a edificação do corpo, quer o crescimento nosso em conhecimento, mas sempre tem a parte que cabe a nossa responsabilidade. E o homem sempre falha quando é a parte nossa, a nossa responsabilidade das coisas. O homem sempre falhou. Desde Adão. Desde Adão o homem vem falhando. E a igreja também. Temos que confessar que falhamos. Se estamos de pé e se estamos caminhando, temos a plena convicção que é misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor Jesus, porque Ele edificaria essa igreja. Alguns pensamentos. O irmão leu ali, ó, o Atos 17, que os atenienses se ocupavam, né, se não de dizer ou ouvir alguma novidade. Traz o pensamento, né, do que... E nós? Qual é a nossa ocupação? Nós temos uma novidade, né? O Senhor ressuscitou e pronto está para nos buscar, né? Nossa novidade é boas novas, nos quais fomos instigados à pregação, porque essa foi a promessa. Eles falavam, em Atos ainda que eles falam, a promessa que falava aos nossos pais. Abraão já tinha a promessa que viria um descendente dele, que seria a salvação. E o privilégio que temos de que essa novidade foi nos revelada a nós, né? O Senhor, através de Deus, o ressuscitou na nossa geração. Nós somos a geração da igreja. Não se encerrou ainda. Então a obra que foi feita lá na cruz, essa é a nossa novidade. Andamos em novidade de vida. Então a ocupação que os atenienses tinham lá era saber algo do mundo novo. E Paulo levava para eles algo novo. O Deus desconhecido. Eles não tinham essa novidade, né? E quando o irmão falou lá, Provérbios, né? Compra a verdade e não a venda. Sabedoria de que o Senhor é a nossa novidade, né? Ele, assim como os atenienses, devemos nos ocupar em saber e falar dessa novidade, não alguma novidade, né? É a única novidade que temos, é a novidade que Cristo ressuscitou. É a última promessa. Ele vem nos buscar, né? Oramos e lembramos disso nessa manhã. Então, me veio o pensamento, quando eu falei ali de Atenas, que faz horas que a gente vem falando, né? Que Paulo foi em um ambiente desconhecido, chegou lá e viu um templo vazio. Também estávamos vazios, né? Estávamos como aquele templo, não tínhamos um Deus. Estávamos sem rumo no curso do mundo, aliás, sem rumo por si próprios, né? Porque já estávamos condenados, o único rumo era a perdição eterna.
Mas a novidade de vida veio até nós através da verdade, que é Cristo. A gente fica se perguntando, né? Temos andado nessa verdade, né? Temos andado nessa novidade, temos pensado nessa novidade, falado dessa novidade. E quando a gente se debruça sobre as Escrituras, a gente vê que um povo inteiro e uma cidade inteira se debruçava em saber algo novo. E nós temos essa novidade, nós temos as boas novas que é Cristo. Então, realmente, como falou, né? O mundo está acelerado a 200 por hora, ele não para. A gente é bombardeado todos os dias. E vale a pena a gente parar. Puxar o freio de mão, parar, converter. O mundo está perdido, não tem volta. Mas nós temos salvação, né? Então é precioso pensar nessa verdade que é Ele é o Verbo, né? Ele se fez carne, Ele veio, a verdade é Ele. Ele é. Também falamos nisso essa manhã. Ele é, então, é precioso lembrar, né, que as Escrituras nos remetem a esse tão bendito Cristo. Que nos dias de hoje, com todo o bombardeamento de informações, a única coisa que nos importa é Cristo. Então, para complementar, me veio o pensamento quando o irmão falou do Leão em Atenas ali, das novidades. Nossa ocupação, né? Eu me ocupo, né, com essa verdade. O nosso tempo, a nossa dispensação, né, a graça, nós não temos regras. Nós não temos regras. E é muito perigoso nós criarmos regras. Nós temos a liberdade do Espírito e vida, como Paulo ensina em Romanos. E é normal nós temos muitas dúvidas. Tá, mas e agora? O que eu faço para o Senhor? Com o que eu vou me ocupar? É normal. Nós já passamos por isso, nós conhecemos irmãos que estão se apartando do sistema agora, que passam por isso, né? E agora? O que fazer? As Escrituras nos diz que todas as coisas são listas. 3 vezes o apóstolo Paulo usa esse versículo, esse mesmo pensamento. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Nós podemos pensar com a associação com o mal, né? Não temos lugar para isso. Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. É outro ponto. Nós temos liberdade. Fomos libertados do pecado, comprados por Senhor Jesus. Mas nós temos liberdade também de como nós vamos utilizar o tempo que nos resta agora, com entendimento. A terceira vez que Paulo fala é: todas as coisas são listas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E as coisas, aquele que foi o Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo, dificilmente, né? Pode acontecer de ser enganado pelo pecado? Pode, mas dificilmente. O Espírito Santo vai nos guardar disso. Mas o perigo que se corre hoje é termos o nosso vaso ocupado com outras coisas que são listas, mas que vão perecer pelo fogo, como o irmão orou. São coisas listas, né? Que nem o irmão comenta, né? Ah, mas é lícito, né? Isso não é pecado. Mas elas vão ocupar nosso coração. Vamos perder a salvação? Não. Nada pode nos tirar a salvação. Nada nos tirar da mão do Pai. Podemos perder a alegria, a comunhão. Isso a gente pode perder. Perder a alegria do Espírito em estar aguardando o Senhor Jesus vir nos buscar. Podemos perder de vista essas coisas. Se nós não tivermos o nosso coração ocupado com Cristo, nós vamos ocupar Ele com outra coisa. Isso é uma regra. É regra. Ninguém escapa disso. O nosso coração foi feito para estar ocupado. E o Senhor Jesus, nos Evangelhos, ele fala que o primeiro lugar do nosso coração.
que Deus quer o primeiro lugar no nosso coração. Primeiro lugar. Graças a Deus que o Espírito Santo está trabalhando nisso. E nos ajuda. Um último pensamento, enquanto o irmão falava. Eu me lembrei aqui de quando o irmão falou da internet. Hoje em dia é comum a gente vai pesquisar sobre algum assunto e a gente tem que colocar ali se é fake ou se é verdade. Então, quando o irmão falou que o irmão Lemão comenta, né, que a palavra de Deus é mais nova do que o jornal de amanhã. Só para deixar registrado um pensamento que o Senhor, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, aquele que procura a verdade se coloca aos pés dele, porque não precisa perguntar se é fake news. Ele é a verdade. Então, no avanço tecnológico, o livro que ele nos deixou por escrito ainda é a mais pura verdade. E está nele. E ele, através do Espírito, nos revela mais verdade do que qualquer outra fonte de conhecimento. Não há engano nele, não há mentira, só a verdade. Ele é contrário do mundo, porque Satanás, quando profere a mentira, fala do que lhe é próprio, diz a palavra. E o Senhor fala com propriedade dele, ele é a verdade. Então, conectado com o que o irmão falou aí, né, que a verdade que nós temos em Senhor é mais nova do que o jornal de amanhã. Realmente. É muito precioso, né?